Cláudio Rezende está aqui, não tem muito tempo para descanso não, viu? Quarta-feira já tem jornada esportiva, inclusive em dose dupla. Nós vamos começar às 7 horas, coladinho na turma do bate-bola, com Cruzeiro e Corinthians, e emendar com Grêmio e Atlético. Grandes jogos nesse meio de semana e o Galo fora de casa. Cláudio, um abraço, boa noite. Um abraço, Cirilo, boa noite a você, boa noite também Edu Panzi, boa noite a todos. O Atlético está com tudo pronto para o anúncio oficial do técnico Eduardo Domingues, o que não aconteceu ainda, né? O torcedor já sabe quem é o técnico, todo mundo já sabe, mas ele não foi anunciado. Por quê? Tem essa pergunta, por que ele não foi anunciado? Porque o Atlético está aguardando a rescisão de contrato dele com o Estudiantes de La Plata. E hoje, segunda-feira, foi o dia em que o Eduardo Domingues esteve reunido com o pessoal do Estudiantes, algumas pendências. Isso é comum, né? Quando há uma saída de técnico, e foi repentina, da semana passada para agora, né? O Atlético definiu a vinda dele. Então, essas pendências, quando ele assinar a rescisão, o Atlético anuncia oficialmente, o que deve acontecer entre hoje e amanhã. E aí o Eduardo Domingues estará em Porto Alegre. Antes de vir para Belo Horizonte, ele vai pegar o avião em Buenos Aires e vai direto para o sul do Brasil. É até mais perto, a logística é mais rápida. Ele vai acompanhar na quarta-feira o jogo no estádio. Estará em um dos camarotes, né, em uma das cabines lá da Arena do Grêmio, para acompanhar o jogo, até porque ele não vai treinar o time. O Atlético viaja amanhã à tarde, tem o treinamento desta terça cedo, e aí o Lucas Gonçalves de novo, pelo terceiro jogo seguido, será o treinador do Galo à beira do gramado. E depois, Cirilo, aí sim, ele assiste ao jogo lá no Rio Grande do Sul. O Eduardo Domingues, o novo treinador, retorna com a delegação do Atlético. Logo após a partida, já tem voo fretado na madrugada. E na quinta-feira ele começa a trabalhar efetivamente para estrear contra o América domingo. Aí sim, no Independência, domingo, 6h, será a estreia do Eduardo Domingues. Um detalhe importante, o Lucas Gonçalves, ele normalmente não tem uma sequência de jogos. Na última vez que ele esteve no comando do Atlético, foi só um jogo, né? Contra o Vitória da Bahia, quando saiu o Cuca e estava chegando o Sampaoli. Desta vez, ele teve 2 partidas do Campeonato Mineiro e vai ter oportunidade no Campeonato Brasileiro. E há uma relação, né? Porque o pai dele, o Otacílio Gonçalves, foi treinador no Grêmio, tem história toda criada no Grêmio, né? E o Lucas começou também, trabalhou no Grêmio e hoje é do Atlético, já há alguns anos. Então esse jogo é especial para o Lucas Gonçalves. Se a gente falou bem claramente aqui, Cirilo, não tinha muita dúvida em relação ao time que ele montou para esse jogo contra o América, até porque o jogo anterior ele foi muito bem, o Galo com uma goleada de 7-2, não tinha motivo para mexer. Agora ele tem que pensar na estratégia junto com o Eduardo Domingues, porque são 2 jogos importantes na semana. O duelo contra o América é eliminatório. Um empate vai para os pênaltis. Quem vencer avança a final do Campeonato Mineiro, e para o Galo representa muito. Está tentando o heptacampeonato, está tentando a 20ª final consecutiva. Mas o Campeonato Brasileiro, Cirilo, é a prioridade do Atlético nessa temporada, fazer um bom Campeonato Brasileiro. E até aqui não ganhou, né? São 3 jogos, dos 9 pontos possíveis, o Galo só fez 2. Empates contra Palmeiras e Remo em casa, e quando foi fora de casa, como visitante, perdeu para o Bragantino, lá em São Paulo. Agora é mais um jogo como visitante, e tem esse Grêmio pela frente. O que deixa as coisas um pouco equilibradas, eu acho até que pro Grêmio é mais complicado, que ele já tem Grenal no fim de semana, né? Sim. E a final do Campeonato Gaúcho. E a gente sabe que representa o Grenal pra eles, né? Lá já é diferente, lá a Grenal a partir do próximo fim de semana. Grêmio vem mal no Brasileiro também. Fora de casa perdeu as 2, né? Fluminense e São Paulo. E em casa, jogando contra o Botafogo, aquele jogo maluco, né? 3 gols do Carlos Vinícius, 5-3. O duelo disputado na Arena do Grêmio pela segunda rodada. Tem uma vitória e 2 derrotas até aqui no Brasileiro, mas se o Grêmio não tá bem, o Atlético tá pior, né? Porque não venceu um jogo sequer ainda no Campeonato Brasileiro. Edu, o que você espera de Grêmio e Atlético? Jogo equilibrado, muito difícil. O Atlético é um freguesão do Grêmio na Arena do Grêmio, né? Freguesão. Raramente o Atlético vai lá e vence. Aliás, se eu não estiver enganado, nos últimos anos foi aquela vitória de virada. Foi, da reabertura, né? Domingo de manhã da reabertura da Arena do Grêmio. O Atlético vai lá e só derrota. O Galo tava perdendo 2-0 ou 3-2, não é? Só pancada. Então são 2 equipes que chegam muito pressionadas, principalmente pelo Campeonato Brasileiro. Vocês falaram do Grenal, o Atlético tem o clássico contra o América no final de semana, e
quase constrói uma vantagem e vai para o Clássico sem vantagem. O América descansa durante a semana. Então, isso tudo pesa. Acho que as mexidas no final do jogo, do Clássico, foram pensando na quarta-feira também. Muita gente esqueceu que quarta-feira tem uma viagem para Porto Alegre, um jogo em Porto Alegre, a viagem de retorno para Belo Horizonte. Não dá para esticar a corda dos 90 minutos com todo mundo, né? Você tem que mexer no time, você tem que segurar, você tem que pensar no Campeonato Brasileiro. O América não. O América está jogando só o estadual. E o Grêmio é a mesma coisa. Então, um jogo muito complicado, muito difícil. E o Lucas imagino que deva mexer o menos possível. Acho que repete, pelo menos, boa parte, a base do que fez contra o Itabirito, do que fez contra o América, e os caras precisam entregar. O Atlético precisa ser mais eficaz, precisa finalizar melhor, melhorar o acabamento da jogada, a defesa precisa ser menos juvenil. Se tiver com 45 minutos, não bater um lateral para dar o contra-ataque pro adversário. É jogo grande, cara. É jogo complicado. O Atlético precisa se recuperar. Perdeu ponto besta aqui, perdeu ponto contra o Remo. Se você perde ponto contra o Remo em Belo Horizonte, sabe o que você tem que fazer? Buscar fora. Buscar contra Grêmio, contra Inter. É muito mais difícil. Tem que fazer compensar num jogo que não estava no seu plano, teoricamente. Exato. Com certeza, né? E o Marcos fala muito aqui, né, Tatiaia, essa questão do Galo ser mais forte em casa, e o Atlético tá com esse trauma na Arena MRV, né? Tomou gol com o Palmeiras no finalzinho. Tava ganhando o jogo, vocês lembram? Contra o Remo, tomou uma virada e aí foi buscar no último lance do jogo, mas era pra perder ali, né? Do Remo em casa também no final, os gols, e ontem de novo. O Atlético que tem a marca negativa, Cirilo, junto com o Flamengo, são os times da Série A que mais sofreram gol em jogos, né? Dos 12 jogos do Galo, sofreu gol em 11. E o Flamengo também, que esse início de ano tá aí complicado também a situação do Flamengo, tá oscilando muito, também sofreu gols em 11 jogos nessa temporada. São os times da Série A que mais sofreram gols em jogos, né? Em jogos assim, quase sempre tá tomando gol. E o Atlético é o time que mais empatou no mundo na temporada. No planeta Terra. Cara, e pra quem acha que empate é bom, a vitória vale 3 pontos. Um empate você perde 2 dos 3, ou seja, você perde muito mais do que ganha. Você tá mais perto da derrota do que de ganhar um jogo. Muito mais. Se você empatar todos os jogos do Brasileirão, sabe o que acontece com você? Cai. Você é rebaixado. Então, o Atlético precisa virar essa chavinha, cara. O empate é péssimo. Só perdeu um jogo na temporada, mas empatou 8. Então, o Atlético perdeu muito mais ponto do que somou até aqui em 2026. E é muito ruim. E empatou esses jogos muito em função de problemas do campo. De quem calça chuteira, meião, short, camisa, que o time que cria e perde um caminhão de gols e na hora de defender concentrado, vai lá e entrega um gol pro adversário. Rezende, vamos fechar notícias do Galo nesse primeiro tempo. Vamos lá, Cirilo. Ontem, depois do jogo, alguns questionamentos até pro Lucas Gonçalves na entrevista, o porquê que aquele jogador não foi relacionado, por que ele não entrou, e aí eu pude apurar algumas situações aí. Vamos lá. O Júnior Santos não foi pro banco por uma opção mesmo. Até porque vocês vão se lembrar, no jogo em Nova Lima, o treinador colocou para jogar muitos atacantes, né? Cassierra, Minda, Bernard, eu falo de meio pro ataque, Reinier e o Coelho. Ou seja, entraram 5 atacantes. O Júnior Santos, nesse jogo, ele pensou que poderia usar esses mesmos 5, não colocou ele no banco de reservas, preferiu colocar um volante a mais. Você sabe o negócio de ficar procurando problema? Júnior Santos tá todo mundo querendo que ele estivesse em Salvador nesse momento. O planeta inteiro em Belo Horizonte. Pega a BH inteira. Perfeito. Metade torce pro Atlético, né? Você pega essa metade e fala assim, ó, você quer o Júnior Santos? 99% fala, não quero que ele vá para Salvador. Aí o Júnior Santos não foi relacionado, tem reclamando que o Júnior Santos virou não é relacionado. Virou a solução. Gente, o que foi o Júnior Santos ano passado? Virou a solução. É difícil também. Ele pode até ganhar aí opção agora com o novo treinador. Estando no elenco, ele pode passar alguém desses outros atacantes que eu citei aí, que foram utilizados pelo Lucas Gonçalves. Ontem, por exemplo, um questionamento também, por que não entraram Cassierra e Minda? Opção do treinador, que ele mesmo explicou ali que naquela situação ali não estava precisando de um centroavante. Ele acreditava que não era jogo pro Cassierra. Que aí é a opinião dele, né? Interpretativo também. Exatamente, interpretativo. Usa o volante. O volante treinou pouco, né? O Tomás Pérez chegou, mas tá chamando a atenção, viu, Cirilo e Edu? Tá treinando bem, é um garoto aí que tem futuro. O Lucas Gonçalves e a comissão permanente do Atlético vem gostando dele. Agora vai chegar o treinador, vamos ver, mas o treinador argentino pode até ter uma situação boa para ele aí no futuro, mas foi tudo por opção mesmo. Agora vamos ver como que vai montar o banco de reserva da turma que ele vai levar para a viagem, esse duelo contra o Grêmio. Repito, tem um treino amanhã cedo, time viaja à tarde, mas nesse jogo o Lucas Gonçalves ainda decide, Cirilo.
o Eduardo Domingues, lógico, vai chegar lá em Porto Alegre, vai conversar com ele, algumas coisas, já assistiu ao jogo, né, da TV ontem, e já pensando também no planejamento, porque tem jogo domingo aí com ele no comando do Atlético.